A paz do Senhor, queridos irmãos. Deus seja louvado para todo sempre. Convido aos irmãos a abrir as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 14 e o verso de número 1. Nós vamos ler apenas o versículo de número 1. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Aleluia. Todos encontraram? Diz-nos a palavra do Senhor: não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, crede também em mim. Agora você pode falar firmemente essas palavras? Não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, crede também em mim. Foi razoável para um ensaio, né? Vamos repetir de novo? Bem fortes. Não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, credes também em mim. Amém. Agora ficou bom. Tome os vossos assentos, por gentileza, louvando e adorando ao nome do Senhor. Deus seja louvado para todo sempre. O tema da mensagem desta noite, irmãos, é corações remansados. Alguém conhece um remanso? Alguém já viu um remanso? O irmão ali já viu. O outro irmão aqui já viu. Um remanso é um lugar de águas agitadas. É isso? Remanso é um lugar de águas tranquilas. Águas mansas. É uma enseada. É um lugar onde não tem ondas, não tem agito. Então a palavra de Deus já começa dizendo aos nossos corações, palavras ditas pelo próprio Senhor Jesus Cristo, dizendo: não permitais que o vosso coração se preocupe. Ou seja, não permitais que o vosso coração fique agitado. Por isso o tema, corações remansados, ou seja, corações tranquilos, repousados em quem? Em Deus e em Jesus. Deus seja louvado. Agora, quando Jesus disse estas palavras, irmãos, era um momento de muita tranquilidade no coração de Jesus, né? Não tinha problemas, ele não estava enfrentando problemas, nenhuma dificuldade. Seus discípulos estavam entendendo tudo o que estava acontecendo. É isso? Não, é o oposto disto, irmãos. O momento em que Jesus estava vivendo era um momento de grande aflição, de grande angústia. Ele já havia revelado isso no capítulo 13. Mas nós vamos falar daqui a pouco um pouquinho sobre o capítulo 13. Mas Jesus então estava vivendo um momento de grande angústia, grande dificuldade. Os seus discípulos não estavam entendendo nada do que ele estava falando, estavam brigando entre si, quem seria o maior no reino do Senhor. Eles estavam preocupados com o reino terreno de Jesus Cristo. Olha, eu vou ser maior? Não, eu serei maior. A mãe de um deles, de dois deles, chegou: olha, Senhor, permita que meu filho, um assenta à tua direita, outro à tua esquerda. Eles estavam tão preocupados com o reino material de Jesus. Pedro estava ali, como eu disse esses dias aqui na igreja, convertido com a sua espada, convicto que ele usaria a sua espada de qualquer maneira, porque ele era um homem que estava ansioso para a guerra. Eles estavam entendendo que o reino de Deus seria preparado por Jesus aqui na terra. O Messias tomaria autoridade e lutaria contra a autoridade romana e estabeleceria novamente o reinado ali dos judeus, e tudo estava tranquilo, né? Esse era o pensamento dos discípulos. Mas Jesus sabia que era
muito diferente disso. O momento em que Jesus vivia, ele observando os discípulos, os seus corações voltados para a guerra, querendo saber quem era o maior. Jesus havia ensinado eles por vários anos, e mesmo assim, eles insistiam nesse pensamento humano. Eles não haviam ainda passado pelaquela reengenharia dos seus corações, uma reengenharia dos seus pensamentos, e estavam ainda vivendo naquele mesmo agito, naquela mesma euforia de ver algo acontecendo no reino terreno, e Jesus estava dizendo para eles que o reino dele era maior do que eles imaginavam, que os projetos de Deus seriam maiores, mas eles estavam com as suas mentes ainda num reino terreno, esperando o momento de uma revolução, deles praticarem uma revolução na terra. Mas Jesus então diz para eles: não permitais que os vossos corações se preocupem. Ou seja, Jesus, no meio de uma tempestade que ele sabia que viria sobre ele, estava dizendo para os seus discípulos: fiquem calmos, fiquem tranquilos, esperem em Deus. É isso que ele estava dizendo. No capítulo de número 13, se você virar uma página anterior, na página anterior da sua Bíblia, ele diz assim, no verso de número 1, no verso número 2, durante o final da ceia, durante o final da ceia, quando já o diabo incutira no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que deveria trair Jesus. Olha só, Jesus sabia que ele seria traído. Mas que contradição é essa, irmão? Sabendo que ia ser traído, diz assim para os seus discípulos: olha, fiquem com seus corações tranquilos, com seus corações remansados, fiquem sossegados, eu vou ser traído, mas vocês fiquem tranquilos, porque eu estou tranquilo. Jesus sabia que a sua hora estava chegando. Versículo de número 21, no mesmo capítulo. Após haver dito estas palavras, perturbou-se Jesus em espírito e declarou: em verdade vos afirmo que dentre vós me trairá. No versículo de número 1, volta agora de novo a sua página aí. Assim, pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo de Deus, em que partiria desse mundo, iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ou seja, Jesus sabia que ele haveria de ser traído e que já o tempo de Deus havia chegado para a sua vida. Mas ele estava ainda dizendo para os seus discípulos: não permitais que os vossos corações se preocupem. Credes em Deus, credes também em mim. Irmão, Jesus sabia, tinha convicção do que tudo que ocorreria com ele. Ele seria traído, seria injuriado, injustiçado, ele seria preso, açoitado, crucificado e morto. Mas mesmo assim ele estava dizendo: não se turbe, não se preocupe, fiquem tranquilos. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite: qual é a turbulência que você tem enfrentado na sua vida? O desemprego? A perca de amigos? De familiares? Eu não sei o que te trouxe aqui nessa noite, mas o Espírito Santo sabe o que está turbando o seu coração, e Ele está te dizendo: não permitas que o vosso coração se preocupe, descanse em Deus, meu irmão, descanse em Deus, minha irmã. Ou você não crê que Ele está no controle de todas as coisas? Talvez a notícia que você ouviu, né?
da crise que está batendo o país, que está assolando esta nação, talvez esteja te preocupando. Você não sabe o que vai acontecer amanhã, se você vai estar empregado ou desempregado. Talvez seja um problema de enfermidade. Mas Jesus está dizendo para você nessa noite: fique tranquilo, descanse em mim, pare de confiar nas circunstâncias e confie totalmente em mim, 100% em Jesus, 100% em Deus e nada de más notícias. Nós, irmãos, se nós confiássemos inteiramente na palavra de Deus, se o ser humano confiasse totalmente em Deus, não existiriam mais psicólogos, psicanalistas, eles estariam implorando por clientes, irmãos. Eles estariam desesperados à procura de pacientes. Mas como nós turbamos o nosso coração por qualquer coisa, esses homens ainda têm clientela muito grande, têm muitos pacientes, mas Deus está dizendo para mim e para você, que conhecemos a palavra de Deus: não fiquem perturbados, não fiquem aí inquietos, mas descansem em Deus, fiquem tranquilos em Deus, porque Ele conhece você, Ele sabe da sua necessidade. Os discípulos, certa vez, estavam no barco com o mestre. Irmão, Jesus sempre vai na contramão de tudo, meu irmão. Tudo para mostrar para nós. E a palavra de Deus está toda registrada para nós aprendermos essas lições. Certa vez, Jesus entra com os discípulos no barco e vai pelo mar da Galileia. E de repente, levanta a onda de um lado, a onda de outro. E os seus discípulos ficaram temerosos. E às vezes nós gostamos de falar, é fácil, né? Falar, olha, como os discípulos ficaram temerosos. Mas e quando nós trazemos esta referência para a nossa vida? Eu me lembro quando eu era garoto, nós atravessávamos de balsa para ir do estado de São Paulo para o Mato Grosso. Nós atravessávamos. Tem irmã aqui que eu acho que já fez esse caminho que eu fiz aí, né? Nós pegávamos uma balsa de Itamaraty e passávamos do estado de São Paulo para o estado de Mato Grosso. E eu me lembro uma vez que nós pegamos a última balsa à noite e estava ventando muito. E havia muitos caminhões sobre aquela balsa. E a água vinha, batia e subia em cima da balsa. Eu devia ter meus 9, 10 anos, eu só ficava assim, ainda bem que eu sei nadar, porque esse negócio vai afundar. Né? Meu pensamento era esse. E estava todo mundo temeroso, porque o vento açoitava ali, batia, e as ondas subiam em cima daquela embarcação. Apesar de ser um rio, as ondas eram fortes, por causa do vento. Por causa de um ventinho de nada, nós ficamos temerosos no nosso dia a dia. Uma notícia que recebemos, nós começamos a temer, em vez de confiar em Deus. Eu confesso para vocês, quando eu recebi a mensagem do pastor Flauslino, não vai longe, né, irmãos? Olha que coisa, né? Quando eu recebi a mensagem do pastor Flauslino que eu teria que pregar hoje, eu falei, meu Deus, eu tenho que pregar hoje, Senhor, tem misericórdia. Fiquei temeroso por estar entregando a palavra de Deus. E qualquer notícia que recebemos, muitas das vezes nos abala. E nós perdemos a confiança que tínhamos em Deus. E nos esquecemos que nós deveremos entregar a Ele por completo a nossa vida. Porque realmente nós não conseguimos nada sem Ele. Porque nós não podemos nada sem Ele. Hoje pela manhã eu conversava com uma amiga e ela voltou ao trabalho hoje pela primeira vez e deixou a sua filhinha em casa, recém-nascida. E ela estava temerosa.
E eu falei para ela que eu entendi quando Deus trabalha, quando o cuidado de Deus é tão grande conosco. É quando eu estava lá nos Estados Unidos e a minha família estava aqui. Porque tudo que iam fazer, eu pegava o carro e levava para um lado, levava para o outro, a minha esposa, a minha filha, e eu cercava elas de todo cuidado. Mas chegou um momento que eu não podia estar perto deles. E aí, eu ficava lá nos Estados Unidos orando e falando, Deus, guarda minha família, cuida. Mas, na verdade, Ele já cuidava para mim. Eu achava que estava cuidando, mas quem cuidava era Ele. Eu apenas estava ali do lado deles. Mas quem guardou, quem protegeu todos esses anos foi o Senhor Jesus. Só Ele pode nos proteger. Só Ele nos guarda. Só Ele nos livra do laço do passarinheiro. Só Ele nos faz vencedores. Só Ele nos faz despertar pela manhã. Porque nós deitamos à noite, e muitas das vezes nossos projetos estão na nossa mente, amanhã eu vou fazer isso, aquilo, mas quantos homens e mulheres já deitaram com esses pensamentos e nunca mais se levantaram? Mas graças a Deus, o Senhor tem preservado as nossas vidas até hoje. Eu não sei quantas vezes você já viu a mão de Deus te preservar, mas eu posso falar que a minha vida foi preservada por várias vezes, inclusive em acidentes de carro, capotamento e tantas outras vezes que eu poderia citar. Isso que eu me lembre, fora, né, pastor Davi, aquelas que nós não sabemos, que nós não imaginamos. Quantas pessoas eram para ter entrado em certos aviões que caíram e perderam o avião? Outros livramentos que nós nunca vamos entender. Nós estávamos prontos para realizar algo e nós fomos impedidos de realizar. Nós não conseguimos realizar naquele momento. Era Deus nos livrando. Quantas situações que nós não podemos descrever, conforme diz a palavra do Senhor, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem, que temem a Deus, e os livra. Nós nem precisamos de chamar o anjo da guarda, né? Porque, às vezes, quando nós éramos crianças, quantos foram ensinados a recorrer ao anjo da guarda? Não existe esse anjo da guarda, existe o anjo do Senhor que nos guarda, que acampa ao redor daqueles que temem ao Senhor. E esse anjo é enviado por Deus, no momento certo, oportuno, criado por Deus, para nos proteger e nos guardar. Não porque somos melhores, mas porque somos escolhidos do Pai. Ele nos escolheu. Nós fomos escolhidos por Ele. Né? Nós fomos escolhidos, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Separados para Ele. Mas no dia que Ele nos chama, amém. Mas enquanto nós estamos aqui, pode cercar todas as turbulências do mundo, todas as forças armadas do mundo contra nós, e nós não seremos atingidos. Mas quando Ele nos chama, amém, imediatamente. Mas caso contrário, não tem como ceifar a vida de um crente. Não tem, a não ser que haja permissão de Deus. E isso fica claro lá no livro de Jó. Quando Satanás foi ali, o Senhor falou, só não pode tocar na vida dele. Satanás fez tudo, mas não conseguiu tocar na vida dele, porque não tinha autorização de Deus. Então, meu irmão, nós somos guiados, direcionados por Deus e protegidos por Ele. O que nós precisamos de fazer? É realmente acreditar que nós estamos direcionados por Ele, cuidados por Ele. Não podemos permitir com que as coisas desse mundo, com as notícias que batem na nossa porta, venham nos abater. Porque a Bíblia diz, não permitais que o vosso coração se preocupe. Não é o Espírito Santo de Deus que vai vir para você e falar assim, olha, não se preocupe, porque já está escrito na palavra, não se preocupe. Você não permita com que você fique inquieto, com que seu coração se acelere, que você tenha taquicardia, que você fique desesperado. Você tem uma resposta de Deus nessa noite. Não permitais que o vosso coração se preocupe. Descanse em Deus.
Mantenha seu coração tranquilo. Quando Jesus disse isso, não é o coração como músculo, como órgão que bombeia o sangue pela corrente sanguínea, pelas artérias, veias, pelas microveias. Não, ele estava dizendo como o centro das nossas emoções. Ou seja, acalme a sua alma. Acalme a sua alma. Você crê que Deus é o Deus do impossível? Amém? Então, por que nos inquietamos? Por que ficamos preocupados? Se Ele é o Deus do impossível, Ele é capaz de resolver o meu problema e o teu. Ele é capaz de revogar qualquer coisa contra a tua vida. Ele é capaz de cuidar de você lá no teu trabalho. Ele é capaz de cuidar de você lá naquele local onde todo mundo está contra você, como Ele cuidou de Daniel, como Ele cuidou de José, como Ele cuidou de Moisés. Eu vejo ali, irmãos, o cuidado de Deus de uma maneira especial. A mãe de José a mãe de Moisés, ela chegou ao ponto de dizer: olha, eu sou incapaz de cuidar do meu filho. Eu sou incapaz de proteger o meu filho. Porque havia uma ordem dada pelo homem maioral do Egito, pelo faraó, dizendo que deveria morrer, ser morto todos os meninos que nascessem, todos os hebreus deveriam ser mortos. Ordenou as parteiras que matassem. Mas as parteiras, temendo a Deus, permitiram que Moisés ficasse vivo. Mas chegou um momento que não tinha como esconder mais aquele menino, ao ponto da sua mãe olhar e dizer: olha, eu sou incapaz de cuidar do meu filho. Aquele pai também disse: olha, eu sou incapaz de cuidar do meu filho, porque não temos mais como escondê-lo dentro da nossa casa. Nós precisamos de tirar ele daqui de dentro. Ali eu vejo uma total dependência de Deus. Porque eles construíram um barquinho de juncos, um bercinho, né? Betumaram e colocaram aquela criança no rio Nilo. O rio Nilo não é qualquer rio, irmãos. O rio Nilo é um rio com uma força extrema, onde tem também muitos perigos, inclusive os temíveis crocodilos do Nilo. E aquele menino foi colocado ali naquele lugar onde uma criança não sobreviveria. Mas aqueles pais não encontraram outra solução, vendo a sua total incapacidade de criar aquela criança. E quando eles enviam aquela criança para o rio, também pedem para que a sua filha fique observando para ver o que vai acontecer. Aquele bercinho começa a descer pelo rio, mas a providência de Deus estava logo na frente, irmãos. Deus é o Deus das providências, irmãos, do socorro bem presente na hora da angústia. E quando a filha de Faraó está indo para se banhar, aquele berço vem na sua direção. O Espírito Santo de Deus dirigindo aquela criança até as mãos daquela princesa. Quando aquela princesa olha para aquela criança, diz: é minha, tirada das águas, eu a tirei das águas. E aí a sua irmã Miriam está logo ali: olha, eu conheço uma hebreia que pode cuidar dele. Então vamos chamar essa hebreia. Aquela que achava que não tinha condição nenhuma de cuidar do seu filho,
agora recebe pagamento para cuidar do seu filho, amamentar e ensinar sobre o Deus dos hebreus. Aquele que realmente havia tirado Moisés das águas, não foi a princesa, mas foi Deus que o livrou daquela água impetuosa. Esse Deus que eu vos falo nessa noite, Ele não mudou, meu irmão. O seu poder é o mesmo, o seu cuidado é o mesmo. Ele é poderoso para te guardar, para te livrar, para te libertar e para transformar a sua situação. Glória a Deus. Eu não tenho nenhuma dúvida do que Ele é capaz de realizar. Oh, irmão, será que a sua situação é pior do que aquela criança? Imagine a situação de Moisés, totalmente desprotegido, humanamente falando, mas estava numa redoma de fogo, cuidado por Deus, blindado por Deus, e ninguém poderia tocá-lo. É esse Deus, irmão, que eu estou falando para você que está dizendo, não turbe o vosso coração. Ele é o Deus da providência, meu irmão. Ele é o Deus presente em todos os momentos da nossa vida, até aquele dia que Ele vai dizer para nós, bem-estar, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Entra para o reino de Deus, entra para o reino de meu Pai, entre para a minha casa. É esse Deus, meu irmão, que protege a nossa vida até aquele dia, que guarda no meio das adversidades. Não importa qual seja o tamanho da adversidade, não importa qual seja o momento que você esteja vivendo. Jesus sabia que os seus discípulos também passariam por esse momento. Quando Jesus disse assim, ó, não permitais que os vossos corações se preocupem, Jesus já estava vendo, olha, eu vou ser preso, sabe o que vai acontecer com meus discípulos? Vão desaparecer, vão fugir. Por quê? Vão estar temerosos, mas Jesus já estava dizendo para eles, não permitais que o vosso coração se preocupe. Eu estou repetindo isso, irmãos, a pedido do Espírito Santo. Você vai sair daqui nessa noite, irmão, com essa palavra gravada no teu coração. Porque, irmão, a nossa confiança tem que ser total nele, cega, incondicional em Deus. Porque Ele é maravilhoso. Ele cuida dos seus de uma maneira especial. No mesmo capítulo em que nós estamos, versículos 16 e 17, Jesus diz assim, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque Ele vive convosco, e estará dentro de vós. Versículo 18, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Jesus sabia que ao ser preso, os seus discípulos iriam debandar. Eles ficariam preocupados, porque o mestre foi preso. Se o mestre foi preso, imagine nós. Só que o projeto de Deus era que Cristo fosse morto por mim e por você, que ressuscitasse ao terceiro dia, e que os seus discípulos fossem as suas testemunhas. Oh, glória a Deus! Jesus haveria de morrer, porém os seus discípulos deveriam testemunhar o que haviam visto, o que haviam vivenciado, todos os livramentos de Deus, tudo aquilo que o Espírito havia colocado neles. E Jesus disse, olha, eu não vos deixarei órfão. Eu vou para o Pai, mas vocês vão ter outro com vocês, que é o Espírito Santo.
E quando aqueles discípulos estavam voltando um pouquinho lá atrás, lá no meio do mar da Galileia, no meio daquela dificuldade, eles não entendiam o que estava acontecendo. O mestre estava dormindo. O mestre estava tranquilo. O mestre não ficou apavorado, nem desesperado. Ele sabia que ainda não havia chegado a sua hora. Ele estava no controle de todas as coisas. Deus continua no controle. E aí ele pega ele acordado e ele vai lá e diz para o vento e o mar: aquieta aí. Deixa meus discípulos tranquilos, né? O que está te apavorando? O que está te tirando do descanso? Por que o teu coração está tão apavorado? Deus está dizendo para você nessa noite: fique tranquilo. Eu estou no controle. E quando tudo se acalma, os discípulos ficaram boquiabertos. Quem é este? Como é que isso acontece? Olha, ele mandou ficar calmo. Tudo ficou calmo. É desta maneira a ação de Deus na tua vida, meu irmão. Você crê? Há um sobrenatural de Deus sendo ministrado sobre a tua vida, meu irmão. Há uma mudança ocorrendo. Não era para eu estar ministrando aqui hoje para você. Mas se é porque eu estou aqui hoje, é porque o Espírito Santo de Deus mudou. Mudou o coração do nosso pastor. E eu estou aqui nessa noite para te transmitir essa palavra de vitória. Porque Deus está mudando situações. Você pode dizer que não vai mudar, e eu te digo em nome do Senhor que está mudado, está decretado. Está decretado por Deus, não pelo homem. Deus está mudando. E ele volta a falar no versículo de número 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não permitais que o vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontar. Irmãos, aqui ele vai um pouquinho mais além. Vocês, além de vocês não ficarem preocupados, vocês também não precisam ficar com medo. Tem certas situações que nos trazem pavor. Eu confesso a vocês que esses dias eu fiquei muito triste, muito apavorado, com uma notícia de uma irmã muito amada minha, muito querida, muito estimada por mim e pela minha família. Ela recebeu a notícia que estava com câncer no intestino. E eu perdi uma irmã e amiga muito chegada nossa o ano passado, há 1 ano e meio atrás, com essa mesma doença. Ela entrou na mesa de cirurgia e ela morreu logo após sair da mesa de cirurgia. Veio a óbito. E a última vez que eu conversei com essa irmã, ela ainda brincou comigo e disse assim: pastor, vaso ruim não quebra. Mas aquelas palavras dela me deixaram muito temeroso. E eu realmente não sentia assim que ela sairia daquela cirurgia. E quando esta irmã também me falou, quando o marido dela me contou, eu fiquei temeroso, porque eu tinha já uma referência negativa. E nós temos muitas das vezes, guardamos as referências negativas, em vez de guardar as positivas. Enquanto a Bíblia diz, deixando para trás as coisas que ficam,
Eu prossigo para o alvo. Ou seja, vou esquecendo das coisas ruins e vou prosseguindo para o alvo. Não, nós conseguimos trazer as coisas ruins à tona. E esquecemos das vitórias, das conquistas que Deus nos dá. Nós temos essa tendência, pastor Francisco, de esquecer das vitórias e nos lembrar de coisas negativas. Perceba uma coisa, quando alguém chega para falar uma notícia ruim do seu lado, se tiver numa rodinha, todo mundo vai ter algo negativo para falar. Não é assim? Mentira ou verdade? Olha, fulano de tal morreu. Ah, ciclano também, não sei o quê, né? E aí vai, né? Sempre alguém tem alguma coisa negativa para dizer. E aquele sentimento entrou dentro de mim. E eu não conseguia dormir pela noite. Meu coração ficou perturbado. E eu fiquei alguns dias desta maneira. E a irmã fez a cirurgia. E eu estava aqui no horário do culto. Ela estava fazendo a cirurgia, e eu não conseguia me concentrar no culto, não vendo a hora daquele culto acabar, para mim poder ligar para o irmão, e saber, acabou a cirurgia, e nunca não conseguia aquele retorno, não conseguia saber se tinha dado tudo certo, e de repente, eu recebo a notícia, olha, passou pela cirurgia, passou mais alguns dias, recebo a outra notícia, olha, o médico disse que o câncer foi totalmente removido e não tem mais o câncer. Ou seja, o nosso Deus, irmãos, é poderoso, irmãos. O nosso Deus é maravilhoso. Nós precisamos de nos esquecer desse conceito de alguma coisa negativa que aconteceu conosco, porque a Bíblia nos diz que no mundo tereis aflições. Sempre vai acontecer alguma coisa que aos seus olhos não é bom, não é agradável, mas Deus está no controle e Ele está te dizendo, fique calmo, fique tranquilo, eu estou contigo, eu não vos deixarei órfãos. Glória a Deus, aleluia. Quando vier esse pensamento negativo, para tirar a tranquilidade do teu coração, repreenda esse sentimento, e diga para ele, eu vou ficar com meu coração no remanso, tranquilo, tranquilo. Eu vou citar aqui uma propaganda, eu acho que nem sei se existe mais, mas eu me lembro quando era menino, o Júnior deve se lembrar bem disso, ou tem essa propaganda ainda, não sei, né? Maracujina, né? O camarada tomava maracujina, deitava lá na rede, ficava tranquilo, a sua vaca foi para o brejo. Né? Continuava lá, deixa a vaca lá no brejo, né? Nós precisamos de entender que é isso que Deus quer que nós fiquemos tranquilos. Coloque o seu coraçãozinho na rede e deixa ele descansando em Deus. Tranquilo no Senhor. Não estou dizendo para você que é fácil descansar em Deus, mas é a única solução. Porque senão você pode ter um infarto e morrer antes do tempo. Você pode ficar aí apavorado e esquecer de ouvir a voz de Deus, tomar uma decisão errada. Mas quando você descansa em Deus e aguarda em Deus, do alto vem o livramento. Do Senhor vem o livramento para a tua vida, para o teu coração, para a tua família, para as tuas necessidades financeiras. O Senhor cuida de todas as áreas da sua vida. Glória a Deus. Você quer ver como é fácil sair dessa zona de tranquilidade? Eu fico imaginando, irmãos, um homem como Elias. Quantos aqui se lembram do profeta Elias? Amém? Só para ver se vocês estão acordados, né? Glória a Deus. Elias, irmãos, era um homem de uma extrema fé, confiança em Deus. Certa vez foram buscá-lo, e ele disse, se eu sou homem de Deus, que desça fogo dos céus e consuma você e os seus 50. Veio de novo outro capitão, se eu sou homem de Deus, aí veio um outro humilde, né? Olha, não faça nada conosco, mas por favor, né? Desça, vamos ver o que o rei quer com você. E aí Elias desce do monte e fala com o rei, né? E falou palavras brandas com o rei, né? Temeroso, né? Não.
acusou já o rei, ó, você e a tua família é o perturbador de Israel. E aí ele faz uma convocação e reúnem ali os 400 profetas de Baal, 450 de Azera, e ele fala, olha, clamem aí ao seu Deus. E aquele Deus que responder com fogo, esse é Deus. E aí aqueles profetas começaram a clamar pelos deuses deles. E ainda Elias, clame mais alto, ele deve estar dormindo. Quem sabe ele fez uma viagem, né? Não está lá para responder agora, né? E o tempo foi passando, e nada aconteceu. Mas quando encerrou o tempo deles, Elias reconstrói um altar, Elias manda jogar água sobre o altar, e aí ele pede ao Senhor para que responda. Imediatamente Deus responde. Desce fogo do céu, consome a água, o holocausto. E aí Elias então pega e fala, olha, peguem esses homens agora, levem até o riacho e matem-nos. E aí fez aquele alvoroço, matou aqueles homens, sobe no monte e ficam aguardando a chuva, porque até aquele momento Israel não estava chovendo por causa da palavra de Elias. E aí ele pede para que o seu moço veja, ele fala, olha, eu estou vendo lá longe uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Aí ele falou para o rei, aparelha o seu carro aí e corre porque vai vir chuva, né? E daqui a pouco, e olha irmãos, e Elias corria emparelhado ao carro, os carros do rei. Imagine a força daquele homem, né? Correndo junto com aqueles cavalos, e a chuva dos céus desceu. Porém, no dia seguinte, o rei conta tudo para Jezabel o que tinha acontecido. E ela diz assim, agora eu vou matar esse homem. E aquele homem, irmãos, né, vai na direção de Jezabel e vai lá para enfrentá-la, é isso? Não é assim que a Bíblia diz? E Elias foi contra Jezabel e a matou, é isso? Não. Aquele homem usado por Deus, que confiava tanto em Deus, quando ouviu aquela notícia, o coração dele se perturbou, começou a acelerar da taquicardia, essa mulher vai me matar. Ele foge da mulher. É assim que acontece, irmãos, porque nós não somos melhor do que Elias. E Jesus, sabendo que isso poderia acontecer conosco, ele diz, não se turbe o vosso coração. Olha, talvez você entrou aqui nessa noite com o coração totalmente perturbado, desorientado, com a sua alma batida. Deus está te dizendo, descanse em mim, confie em mim, porque eu sou o mesmo Deus, de ontem, hoje, e eu serei eternamente. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Glória a Deus. A tua vida está guardada nele. Não há Jezabel, não há notícia ruim, não há nada contra a sua vida. Tudo está direcionado por Deus. Simplesmente descanse o seu coração nele. Deixe que o Espírito Santo trabalhe por você. Dobre o teu joelho nessa noite e diga ao Pai, Pai, eu estava até agora com o meu coração perturbado, mas depois de ouvir a Tua palavra, Senhor, eu quero descansar em Ti. Eu quero, Senhor, deixar que o Senhor cuide dos meus negócios, que o Senhor cuide da minha família, que o Senhor cuide do meu trabalho, que o Senhor cuide das minhas finanças, que o Senhor cuide do meu coração, da minha saúde física, mental e espiritual. Deixa que o Senhor cuidará para você. Descanse totalmente em Deus. Irmãos, se aconteceu com Elias, nós também estamos sujeitos
Não é porque é vergonhoso ficar assim. Não, não é vergonhoso. Mas tem uma coisa, nós já temos uma esperança. Não precisamos de estar assim. Não é vergonhoso passar por isso, mas não precisamos de ficar assim. Se nós confiarmos totalmente no Senhor e descansarmos nele, nós veremos as suas mãos operando. Agora, quando nós ficamos perturbados, irmãos, podemos sair da direção de Deus. Podemos fazer algo inesperado. Você quer ver? Você está no trânsito, fecha. O que acontece logo em seguida? Mesmo que você esteja calmo, tranquilo, o que acontece? Uma coisinha um exemplo bem estrúxulo, né? Bem simples. Naquele momento que você leva a fechada, você já se esquece que é servo de Deus e já fica nervoso e o coração já acelera, né? Não é assim? Uma coisinha banal. Uma coisa banal. Agora imagine diante das intempéries que ocorrem durante a vida. Mas nós estamos sendo direcionados pelo Espírito Santo de Deus a descansar nele, a ir colocar o nosso coração, depositar no nosso coração naquelas águas tranquilas de remanso. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. O Senhor está levando o teu coração a isto, e está dizendo para você, olha, deixe eu conduzir você a estas águas. Deixe que o seu coração fique em repouso, tranquilo, na minha presença. Porque eu tenho cuidado de vocês. Glória a Deus. Glória a Deus. Você está entendendo o que o Espírito está dizendo? Moisés não tinha como escapar daquele Nilo. Só a mão de Deus para livrá-lo. Elias foi para a caverna, mas Deus tirou ele de lá. Ordenou que ele comesse e andasse. E Jezabel não teve poder nenhum de colocar as mãos sobre aquele homem. Era a rainha. Eu acho que ela mandava mais do que o rei. Ali na casa de Acabe, era aquela varunca, né? Manda ela e ele nunca. Ali na casa de Acabe era assim, né? O rei não mandava, quem mandava era a rainha. Mas tem uma autoridade acima daquela mulher. E ele é o Deus Todo-Poderoso. E esse Deus Todo-Poderoso que livrou Elias é o mesmo Deus que está dizendo para você nessa noite: não permita que o vosso coração fique preocupado. Descanse nele. Espera no Senhor. Confia nele. Deixe que ele trabalhe por você. Porque o projeto de Deus, o trabalhar de Deus, irmãos, é perfeito. Enquanto você estiver com o seu coração aí perturbado, tentando você resolver as coisas, não vai dar certo. Eu disse para uma pessoa semana passada, ela disse que estava com muitos problemas dentro da sua casa, e que tudo que ela fazia dava errado a vida inteira. Eu disse para ela, sabe por quê que dá tudo errado? Porque você está sozinha. Agora permita com que Deus cuide de você e da sua casa, porque aí vai dar tudo certo, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é só uma coisa, mas são todas as coisas que cooperam.
Eu falei para minha filha, eu disse assim para ela hoje: filha, enquanto ainda nem sabia qual seria a mensagem de hoje, eu disse para ela: filha, eu louvo a Deus, porque mesmo nos momentos em que eu achava que estava dando tudo errado na minha vida, Deus mostrou que estava tudo certo. Porque todos os projetos que eu achava que estavam dando errados, dentro da direção de Deus, aquelas coisas que eu achava que eram até loucas, Deus fez com que desse certo. E todas as pessoas que me perseguiram, contribuíram para que eu aprendesse em Deus. Ou seja, tudo que ocorre com você, Deus sabe. Os erros que você cometeu, Deus tem um plano de contingência para você. Não faça o plano de contingência, mas deixe que Deus trabalhe nesse plano, para que você seja vitoriosa, para que você seja vitorioso. Então somente deixe seu coração no remanso de Deus, tranquilo, descansando no Senhor. Pai, te louvamos, ó Deus, pela tua palavra enviada aos nossos corações. Sabemos, ó Deus, que tu governas céus e terra, que, ó Deus, todas as coisas estão nas tuas mãos, e que, ó Deus, os projetos feitos pelos homens são frustrados, ó Pai, que muitas das vezes, ó Deus, arquitetam contra a nossa vida, levantam o Senhor contra nós, e nós ficamos às vezes perturbados, perdemos o sono, mas nós queremos, ó Espírito Santo de Deus, que tu nos ajude, ó Deus, a ficar tranquilos, descansando em ti, ó Pai, esperando, ó Deus, no teu livramento, que nós possamos ver, ó Pai, esses projetos humanos, essas fúrias, Senhor, contra nós, contra o teu povo, contra a tua igreja, possam ser desbaratinadas em ti, ó Pai, e que nós possamos vislumbrar as vitórias, as bênçãos, ó Pai, que o Senhor tem. Eu creio, ó Deus, que o teu projeto é maravilhoso para nós, ó Pai. Eu creio, Senhor, que todas as coisas cooperam verdadeiramente para o bem daqueles que amam a ti, ó Pai. E eu te peço, Senhor, queira trazer essa tranquilidade aos nossos corações. Ajuda-nos, Espírito Santo de Deus, porque sozinho não conseguimos, ó Pai, mas nós cremos, ó Pai, que o Senhor tem enviado o teu Espírito para nos ajudar, ó Pai, e nós clamamos a ti, ó Deus, que Ele possa nos ajudar a vencer, a ficar descansando em ti, ó Pai, e esperando o teu livramento, esperando o teu agir, esperando, Senhor, a tua direção, ó Pai. Ó Deus, a tua palavra tem vindo, Senhor, e ela é poderosa, ela é eficaz, ela penetra na divisão da alma e do espírito. Por isso, ó Deus, temos cuidado, ó Pai, em transmiti-la, Senhor, porque queremos somente a tua palavra agindo, ó Pai, e te pedimos, Espírito Santo de Deus, que os teus filhos possam entender esse teu trabalhar, ó Pai, que eles possam, Senhor, a partir de hoje, viver um novo momento, ó Pai, um momento de inteira confiança na tua palavra, Senhor, e que, ó Deus, eles possam ser livres, ó Deus, de toda ansiedade, de toda preocupação, de todo, meu Deus, momento, ó Pai, de desespero e aflição, mas que mesmo diante das notícias ruins, tristes da vida, eles possam preservar a confiança em ti, ó Pai. Que eles possam continuar tranquilos, ó Pai, esperando o teu agir, esperando o teu livramento, ó Pai. Ó Deus, cuida daqueles que estão enfermos, te pedimos agora, Pai, e ordenamos em nome de Jesus, que toda enfermidade, eu disse toda enfermidade em nome de Jesus, seja removida. Nós ordenamos em nome do Senhor, que saia para a honra e glória do nome de Jesus. Seja curado, seja curada. Sinta agora o toque do Espírito Santo de Deus. Que haja o agir agora em nome de Jesus.
Em nome do Senhor, seja curado. Seja curada. Ó Pai, que aqueles que estão, ó Deus, com o coração aflito, Senhor, por um problema, Senhor, financeiro, eles possam, meu Deus, nesse momento, sentir o alívio. Que eles possam sentir agora, meu Pai, o refrigério, Senhor. Porque Tu ordenaste, ó Pai, ao Teu servo que fosse retirar da boca do peixe as moedas para pagar os impostos, ó Pai. Que eles tenham também estas moedas, ó Pai, para pagar, Senhor, as suas contas, as suas dívidas. Que eles tenham para dar, ó Pai, e que eles não precisem de pedir nada a ninguém, ó Pai, mas que eles possam receber a bênção da prosperidade financeira, assim como eles têm a bênção da prosperidade espiritual, porque Tu és, ó Deus, o dono da bênção, Tu és o Senhor da bênção, e nós sabemos que quem tem Jesus tem tudo. Por isso que nós clamamos, ó Pai, por esta bênção especial, ó Pai, que eles possam ter, ó Pai, estas moedas para pagar as suas contas, ó Pai. Senhor, Tu sabes, ó Deus, aonde eles erraram, ó Pai, aonde eles, Senhor, se desviaram da Tua palavra e, Senhor, se endividaram. Mas nós clamamos a Ti, Espírito Santo de Deus, que haja uma porta aberta, meu Pai, que eles tenham em Ti o repouso, ó Deus, a tranquilidade, ó Pai, porque nós sabemos que Tu és dono do ouro e da prata. Por isso clamamos a Ti, ó Deus, que o Senhor possa ser o nosso socorro, que o Senhor possa, Senhor, enviar o socorro aos Teus filhos. Oramos também, ó Deus, por aqueles que perderam, ó Deus, a família, por aqueles que perderam o emprego, ó Pai, por aqueles que perderam os amigos, ó Pai, por aqueles, ó Deus, que perderam familiares, ó Pai, e estão agora, Senhor, se sentindo abalados, prejudicados, ó Pai, que eles possam também, ó Deus, ver as Tuas boas mãos estendidas sobre eles, e aquilo que foi perdido, ó Pai, aquilo que foi, ó Pai, roubado, possa ser restituído, em nome do Senhor Jesus. Nós cremos neste milagre, ó Pai, nós sabemos, ó Deus, que o Senhor reconstrói, que o Senhor, ó Pai, pega do nada e faz tudo, ó Pai. Que a Tua palavra, meu Deus, que segundo ela tudo passa a existir, ó Pai. Aquilo que não existia, passa a existir. E nós cremos, ó Pai, no envio da Tua palavra, que reconstrói, que faz tudo novo, ó Pai. Que eles possam, meu Deus, ter a devolução, ó Pai. Que eles possam, meu Pai, sentir agora os Teus braços estendidos sobre eles, ó Pai, e que o milagre esteja ocorrendo, ó Pai. Senhor, te peço, ó Deus, que esse coração que foi ferido, ó Pai, esse coração, ó Deus, que se encontra agora dilacerado, Senhor, possa agora, meu Deus, ser trocado por um coração novo, ó Pai. Ó Deus, reconstrói essas emoções, ó Pai. Emoções que foram destruídas, ó Pai. Porque, ó Deus, as lutas foram tantas, os problemas foram tão grandes, ó Pai. Senhor, e ela tentou de um jeito e de outro e não conseguiu, ó Pai. Mas em nome do Senhor agora, nós clamamos e Te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa reconstruir esse coração. Que esse coração agora possa, Senhor, ser removido e colocado um novo coração, em que a sua alma sinta a felicidade, gozo abundante e pleno em Ti, ó Pai. Eu creio, ó Deus, eu creio, Senhor, e nós enviamos uma palavra agora, Senhor, que possa sarar por completo as feridas da alma, ó Pai. Por completo seja restaurado, ó Pai. E que a partir de hoje uma nova história, um novo tempo em Cristo Jesus esteja ocorrendo, ó Pai. Senhor, que nós possamos ter esta confiança plena, Senhor, ao descermos desse púlpito, ao sairmos desta igreja, meu Pai, não importa qual seja a adversidade, Espírito Santo de Deus, nos ajude a mantermos o nosso coração confiante em Ti, alicerçado em Ti, e que nós possamos, ó Pai, verdadeiramente causar impacto no meio desta sociedade tão turbulento, ó Pai, onde, ó Deus, os psicanalistas, os psicólogos têm, ó Pai,
as suas agendas lotadas, mas nós queremos anunciar um Deus todo-poderoso que reconstrói as emoções e que não fica nenhuma sequela. Ó Deus, que nós possamos ser esse homem, esta mulher que transmite estas verdades, ó Pai, e que liberta a alma, que cura e que transforma. Em nome de Jesus, assim nós oramos e por fé te agradecemos. Amém, Jesus. Podemos aplaudir ao Senhor?